Você tem dificuldade para falar? Outro dia, o filho de uma amiga minha me procurou pedindo uma ajuda. Ele me contou que ele tem pavor de falar em qualquer situação que tenham pessoas que ele não conhece. Então, por exemplo, um grupo de amigos, pessoas que estão reunidas, mas tem lá algumas pessoas que ele não conhece. Pronto. Isso já é o suficiente para ele se sentir desconfortável e deixar de interagir. Deixar de interagir é uma das características mais complicadas para quem quer se comunicar bem, porque a comunicação nada mais é do que essa relação com a outra pessoa, mesmo que ela seja desconhecida. O difícil é lidar com a timidez, com a falta de autoconfiança para poder se expor e correr o risco de ser criticado, de ser mal avaliado. Essa é uma das fantasias bem características de quem não gosta de se expor e sempre acaba se arrependendo depois. Então, por exemplo, se você tem esse problema, é bem importante levar em consideração que se você não se expõe, você não se arrisca e também não aprende. E deixa de viver várias experiências que vão te fazer crescer. E esse crescimento é o que vai dando autoconfiança para outras situações que você vai enfrentar, seja na tua vida pessoal, como na sua carreira. Por isso, lidar bem com o dia a dia, com ficar atento a alguns sintomas que acabam te afastando do ser bom comunicador, é bem útil e importante. Eu considero que um primeiro ponto é reconhecer que tem esse problema. Por incrível que pareça, muitas pessoas são tímidas, mas não percebem o quanto que essa timidez acaba limitando a sua vida no que se refere aos relacionamentos pessoais e profissionais. Se você tem o problema de falar, de se expor, tenha certeza, isso tem solução. A solução é você começar a entender de uma forma sem julgamento, sem achar que é um grande problema, por que isso acontece. De modo geral, uma pessoa que não gosta de conversar numa roda de amigos ou numa situação que se sente desconfortável, isso acontece exatamente porque se sente inseguro, se sente como se não estivesse no mesmo nível das outras pessoas que vão conversar. Como se a sua opinião não fosse importante, como se a opinião do outro fosse muito melhor do que a sua. E isso acaba criando uma sensação de desconforto que na realidade só piora a situação. Você acaba ficando mais retraído, vai lá para um canto, se isola e o deixar de falar, pode ter certeza, chama muito mais atenção do que quem conversa e fala muito. Quem conversa, enfim, tá ali, tá se sentindo bem. Agora, quando tem no grupo uma pessoa que não fala nada, ela acaba chamando mais atenção. Se isso é numa situação social, do teu dia a dia, com amigos, com familiares, tudo bem. Agora, se é sempre, isso passa a ser um problema. Ser tímido não significa que falar é passar vergonha. Tem que se desprender do sentimento de que a autoconfiança não anda muito boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você precisa colocar a sua ideia, faça isso. Ouse. Você tem que chamar a sua obrigação interna de resolver esse problema. Ter o hábito de não se expor gera uma sensação maravilhosa de conforto. É muito simples. Você está numa festa, em algum lugar, vai para um canto, não precisa falar e se sente muito bem com isso, mas não exercita. A fala, ela tem que ser exercitada. Quando me perguntam assim, mas Cida, eu tenho muita dificuldade para falar em público, sou muito tímido, fico nervoso. E por que tem pessoas que já nascem falando muito bem? Não existe isso. O que acontece é que tem pessoas que gostam de falar. Gostam de falar porque gostam de pessoas. E mais, não estão muito preocupadas com o que as outras pessoas
pensam a respeito delas, e isso faz muita diferença. Se você vai expor uma ideia e fica pensando, ah não, o que ele vai achar? Nossa, eu não tenho condições de falar isso, minha opinião não é boa. Se você vai levantar o dedo numa sala de aula e fica pensando, não, é uma pergunta meio idiota, não vou perguntar isso, pronto, acaba trazendo para você um desconforto e a sensação de que você não é suficientemente bom. Tem que resolver isso seguindo um passo a passo que é muito simples. Primeiro, pergunte-se: por que eu não tenho autoconfiança para falar? O que de pior pode acontecer se eu apresentar uma ideia? Algumas pessoas vão gostar do que a gente fala, outras pessoas não vão gostar, e tudo bem, a vida segue. Então, o se expor é um risco de ter uma opinião diferente da sua. E isso é muito bom, é maravilhoso até, porque quando as coisas são sempre do mesmo jeito, todo mundo pensa igual, ninguém cresce. Uma discordância também pode trazer uma reflexão que te faça crescer. Mas essa é uma hipótese, pode ser que todo mundo adore o que você diga e tudo bem. Mas é interessante você perceber, tá, se eu me exponho e alguém não gosta e alguém critica, você vai continuar vivo, você vai continuar muito bem, vai chegar na hora de dormir, você vai colocar teu travesseiro ali na posição certa e vai relaxar e dormir. Então tua cabeça tem que estar tranquila em relação à autoconfiança. Por quê? Você é sabedor de quem você é, você deve ser sabedor de quem você é. E jamais deve faltar com essa parceria. Você tem que ser o teu melhor amigo, principalmente na hora da comunicação. Se você quer se comunicar bem, você tem que fazer essas perguntas. Tá, o que de pior pode acontecer se eu expor as minhas ideias aqui e alguém falar que está errado? Muita gente tem medo de errar. Mas será que errar é uma coisa tão complicada assim? Nós erramos. Na nossa vida nós vamos errar muito, mas ter medo de errar facilita o erro, não afasta a possibilidade, muito pelo contrário, vai te aproximar da possibilidade de errar, vai te deixar passar insegurança na fala, vai fazer com que você fale baixo, com que você seja mal compreendido. A credibilidade está muito associada à forma de falar, por isso é necessário e extremamente necessário exercitar a fala para que você consiga perceber o valor de falar bem. Se você é uma pessoa muito retraída, acaba falando baixo. Se você acaba falando muito baixo, você não estabelece presença. É como se quisesse estar invisível num determinado lugar e isso não é nem um pouco saudável. Quais são as formas de resolver isso? Sabendo se ouvir, grave-se. Todas as vezes você vai me ouvir dizer isso. Essa é uma necessidade, grave-se. Ouça sua voz e perceba, posso falar mais firme? Estou falando aqui meio mole, meio para dentro, sem convicção. Agora imagina, você vai expor um pensamento e não acredita nele? Vai, se jogue e veja lá o que acontece. E você vai ver que ao conseguir expor o teu pensamento, você vai sentir um alívio, uma alegria muito grande de ver que nem foi tão difícil assim. Outra coisa muito boa para se praticar é criar o hábito de fazer perguntas. Se você, por exemplo, se acha meio sem assunto, você acha que você não tem como puxar uma conversa com alguém, está num lugar e diz, nossa, esse silêncio começa a incomodar, o silêncio. Como quebrar um silêncio? Imagine duas pessoas tímidas que se encontram. Uma pergunta. Fazer uma pergunta faz com que você demonstre que tem interesse pela outra pessoa. É bom saber conversar, uma conversa ordinária, ou seja, coisas do dia a dia, coisas que sejam fáceis de conversar, que tenham respostas fáceis também. Não dá para, num primeiro momento, já querer filosofar, querer trazer um assunto mais complicado. Exercite a sua fala buscando sempre mudar a flecha da comunicação. Eu gosto muito de imaginar que a comunicação é um sistema de flechas. Se você se comunica bem, a tua flecha está com a ponta voltada para fora. Ou seja, produzo a minha voz aqui, articulo os sons aqui, coloco o meu pensamento no lugar e jogo lá para quem precisa receber essa informação. Então é uma flecha que tem direção. Agora, quando você
não acredita na sua fala, tem medo de se expor, sente vergonha, não valoriza a sua comunicação, a sua flecha vai para dentro. Você fala pequenininho, você fala baixo, teu corpo se encolhe, você pede licença, você não valoriza a tua presença. E esse pedir licença de estar num lugar, as pessoas percebem. E o que você tem que fazer? Esteja presente, põe essa flecha para fora e faça a pergunta. Pode dar uma sensação meio desconfortável no começo, mas é uma maneira de você sentir que você é capaz. A partir do momento que você fez uma pergunta, comece também a ter um pouco mais de atenção a outros aspectos que levam à relação dessa flecha. Ou seja, se eu tenho que mandar uma mensagem para alguém, se eu estou falando com alguém, eu tenho olhos que me veem. Olhe para esses olhos também. A expressão facial é uma das coisas mais ricas na comunicação e ela começa muito com a conexão do olhar. Pessoas tímidas detestam olhar nos olhos porque querem logo sair do quadro do outro. Acham que sai do quadro. Eu continuo olhando para alguém que está tímido, mas ela está olhando para outro lugar porque ela não quer ser olhada. Não, deixe-se ser olhado, porque a partir do momento que você está conversando com alguém, a voz, a fala vão acontecer aqui, mas muitas outras informações sensoriais vão acontecer pelos olhos. Nós podemos saber como o outro está se sentindo olhando para ele. Você pode, mesmo sendo tímido e ficando em silêncio, começar a trabalhar a sua comunicação olhando mais as pessoas nos olhos. Não olhando na testa, não desvia o olhar. E é gostoso porque quando você olha para as pessoas, mesmo sem conversar, às vezes aparece um sorriso, aparece uma expressão que diz: estamos juntos aqui e está tudo bem. E isso favorece o diálogo, favorece uma conversa. Agora, se você se sente desconfortável na presença de outras pessoas, tenha certeza, talvez você não tenha percebido isso, mas o seu olhar tende a fugir desse encontro, da comunicação. Eu, como fonoaudióloga, sou apaixonada por voz e você já deve ter percebido isso. A voz é uma forma que eu consigo, assim, quase que ler a outra pessoa, porque o jeito que ela fala diz muito a respeito dela. E trabalhando há 32 anos com vozes, eu me sinto muito à vontade de, ao ouvir uma voz, também sentir que eu posso abraçar essa pessoa no sentido de conhecê-la, de trabalhar esse problema, essa dificuldade que ela tem, porque a voz é o nosso cartão de visitas. E muitas vezes, por esse cartão de visita não está sendo muito valorizado, ele acaba sendo mal utilizado. Mas, mesmo reconhecendo o valor maravilhoso da voz, o olhar faz a parceria completa entre esse momento de opa, preciso conversar. Você já deve ter observado que enquanto nós conversamos com alguém, chega um momento que a outra pessoa ou você vai fazer aham, ou então você faz o aham ou simplesmente sacode a cabeça. Você já reparou isso? O que é esse movimento? Quando você está no meio de uma conversa e você vai vendo que outra pessoa vai balançando a cabeça. É o momento em que duas ou mais pessoas estão dizendo aham, estamos indo na mesma direção, estamos conversando. É uma das coisas mais ricas na comunicação. Preciso da voz, preciso do olhar e isso gera essa sincronicidade. O pensamento vai se desenvolvendo e o outro está ali dizendo aham, tô entendendo, vai em frente que eu estou junto. Essa que é a situação. Pois muito bem, uma pessoa quando é muito reservada, quando é muito tímida, ela não percebe o time da conversa, ou seja, fica pensando tanto, ai meu Deus, será que eu falo agora? Não, é melhor não falar agora, que acaba simplesmente perdendo esse tempo do aham. E quando ela vai falar, acontece que todo mundo já está falando outra coisa e a fala dela
murcha e fica sem sentido, porque ela não consegue entrar na conversa. Eu adoro dar exemplo, esse exemplo é da minha infância. Quando eu era criança, eu adorava pular corda. E eu era boa nesse negócio. Eu tinha as minhas amigas, cada uma ficava de um lado e na hora que elas estavam girando a corda, eu tinha que ter a habilidade de entrar sem que a corda pegasse na minha cabeça ou no meu pé, enfim, no meu corpo. E o gostoso era fazer competição, que tinha que entrar bem na hora certa. Tinha lá uma história que era foguinho, que era bem rápido e você tinha que entrar no tempo certo. Isso na conversa é a mesma coisa. Quando nós estamos numa conversa, muitas pessoas falando, é importante saber entrar na hora certa, senão você fica no vácuo. A tua conversa não é ouvida e fica sem sentido, ninguém valoriza. Mas, por outro lado, se você entra fora do lugar, você corta outra pessoa, você acaba deixando com que a conversa também acabe porque ela foi interrompida na hora errada. São tantos detalhes, não são? E eu acredito que mesmo uma pessoa não tímida pode se beneficiar muito com essas observações. De modo geral, o que nós temos que observar é que a conversa pressupõe sempre um desejo de expor uma ideia, um pensamento, um sentimento para uma outra pessoa. E se eu não tenho essa sensação de que o meu sentimento, o meu pensamento, a minha ideia tem valor, pode ser que eu faça isso da forma errada. A autoconfiança vem do exercício de se colocar nesse movimento, de tentar uma vez, tentar outra vez e você vai acertando. Com profissionais da voz, com profissionais da comunicação, eu vejo isso todos os dias. As pessoas vão melhorando todo dia um pouquinho, porque não é fácil. Nós temos que reconhecer quem nós somos durante o processo da comunicação e fazer com que essa construção em que eu me perceba diante do outro de maneira correta também aconteça sem que eu esteja me cobrando excessivamente. Não, conversar é bom, não precisa mudar a sua natureza. Se você é uma pessoa mais introvertida, converse do seu jeito. Pode ser de uma forma mais reservada, mas exercite conversar. E, especialmente, exercite ter no outro alguém que você tem um interesse de saber alguma coisa. Se você quer que as suas ideias sejam valorizadas, valorize também o que as outras pessoas estão lhe dizendo. Uma pessoa tímida tem um diferencial muito interessante que é a capacidade de ouvir com mais atenção. O que falta é exatamente fazer essa ponte entre ouço e falo. Mas quando você consegue ouvir com atenção e ao mesmo tempo agir de acordo, nossa, potencializa em muito a sua comunicação, porque a dificuldade de falar vai ficando cada vez mais para trás. Eu tenho um desafio para você. Faça uma relação de todos os pontos fortes que você tem na hora que você está conversando com alguém. Se você é uma pessoa que é confiável, se você é uma pessoa que é legal, se você é uma pessoa que participa da conversa, enfim, faça uma relação de pontos positivos que você diz, ó, eu acho que as pessoas gostam de conversar comigo. Mas faça também uma relação dos teus pontos negativos. Ah, eu sou impaciente, quando a pessoa começa a enrolar, eu já não quero ouvir, ou então, ah, não, eu prefiro não falar nada mesmo, vou ficar quieto e eu não vou exercitar esse negócio que a Cida está me falando. Faça essa relação dos pontos negativos e coloque numa balança. E analise exatamente quais são os pontos que você tem no seu dia a dia que você pode melhorar para que a sua carreira não sofra também limitações. Algumas pessoas ainda não perceberam a gravidade de não dominar a comunicação, seja lá na área que for, pode ser na área de TI. Se você não tiver a capacidade de conversar, de se expressar com facilidade, você vai ter muito problema para ser bem compreendido.
E muitos projetos acabam não dando certo porque a mensagem não foi passada da forma ideal. E nós não podemos perder tempo, porque esse mundo está numa grande transformação e nós também precisamos transformar aquilo que nós somos em cada vez mais nós mesmos melhorados. Ou seja, se eu posso melhorar sempre um pouco, eu tenho que reconhecer o que precisa ser melhorado. E dessa forma, o meu convite está aí. Pega lá seus pontos negativos numa conversa, seus pontos positivos, especialmente levantando também as características de conversas com diferentes pessoas. Você pode conversar super bem com uma pessoa que é muito próxima a você e muito mal com uma pessoa que você não conhece, ou vice-versa. Tem muita gente que conversa muito bem com amigos, mas chega em casa, é péssimo, não ouve o que o marido, o que a esposa, o que o namorado, a namorada, enfim, o que os outros estão falando, porque, eles estão muito próximos aqui, eu não preciso interagir tanto, muito pelo contrário. Dentro de casa é um lugar maravilhoso para se praticar a comunicação, e essa comunicação ela se amplia de um modo espetacular quando você leva a comunicação do dia a dia para o seu meio profissional. A transformação da comunicação acontece quando nós aprendemos a alinhar a nossa comunicação interna com o externo. Não tem outro jeito. Aquilo que nós somos externamente tem que estar muito, muito alinhado com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas ações, com as nossas palavras. E sem dúvida alguma, isso faz muita diferença no convívio com as pessoas. Se você quer melhorar a sua comunicação, ouse, a partir de hoje, coloque como a sua meta vencer as limitações que você elencou nos seus pontos negativos e valorize tudo que se faz de bom. E um último detalhe que eu gostaria de te sugerir é sorria, porque tem muita gente que se comunica bem, mas não sabe o valor do sorriso. Um sorriso conecta pessoas. Como é gostoso, mesmo em silêncio, sorrir para uma pessoa e saber que essa comunicação está acontecendo. Você já deve ter passado pela situação em que você cruzou com alguém, ou no trânsito, em alguma situação em que naturalmente você e a outra pessoa sorriu. Não por algum motivo, simplesmente porque se cruzaram e veio um sorriso. Não dá uma sensação de bem-estar? Ou então no trânsito, quando alguém faz uma gentileza, simplesmente você fez lá alguma barbeiragem, alguma coisa, e o outro, em vez de fazer uma cara feia, ele sorri. Nossa, isso é maravilhoso, mas é exercício. A comunicação, ela pode ser exercitada pela voz, pela expressão facial, pelo corpo todo e especialmente pela relação dos olhos, do sorriso e do falar. A comunicação faz toda a diferença em nossa vida. Experimente ousar este ano e pode ter certeza que você vai colher muitos benefícios com isso. O que você acha? Essa conversa tem a ver com você ou com pessoas que você conhece? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.